Olá, Deus abençoe ricamente teu dia. Quero falar hoje sobre um assunto fundamental para a caminhada de todo cristão. Quero falar sobre a ação do mal nesse mundo, sobre batalha espiritual. Quando a gente fala desse assunto, sempre a gente precisa lembrar dos extremos. Existem o grupo daqueles que ignoram esse assunto, ou porque dizem, isso não existe, ou outros que dizem, até acredito, mas eu acho que eu não quero falar disso porque eu tenho medo, porque eu acho que isso não precisa ser falado. E existem também o grupo daqueles que supervalorizam, acham que tudo na vida cristã tem a ver somente com a ação e com a responsabilidade de Satanás, tudo que se passa na vida. E não é bem isso que a Bíblia revela sobre esse assunto. E eu quero falar com você um pouco sobre como a Bíblia nos chama a enxergar isso e como a lidar com essa realidade como um cristão da palavra. Quero compartilhar um texto de 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 8. Apenas 2 versículos, mas que eu acho que já dá para a gente refletir um pouco nesse assunto. O apóstolo Pedro inclusive o apóstolo para quem Jesus, em um dos momentos lá na rádio no Evangelho, chegou a dizer que intercedeu por ele porque Satanás pediu para peneirar a sua alma. Ou seja, Pedro sabia muito bem que essa realidade existia, tanto que ele ouviu da boca do próprio mestre que Satanás havia pedido para destruir a vida dele. E é esse discípulo que no versículo 8 começa dizendo assim: estejam alertas e vigiem. Primeira coisa que um cristão precisa em relação a esse assunto é estar alerta e vigilante. O cristão que ignora essa realidade, por ignorar, não está alerta nem muito menos vigilante. Vive no mundo como se somente houvesse uma realidade natural, quando na verdade, ao crer em Deus, nós já deveríamos estar entendendo que o sobrenatural existe. Isso é uma realidade. Então, primeira coisa, estar alerta e vigilante em relação às questões sobrenaturais, inclusive sobre a ação do mal. E aí, o texto continua: o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, primeiro, o texto revela que há uma figura, há um ser espiritual chamado diabo, chefe do grupo que se rebelou contra Deus e que agora vive em rebelião deliberada nas regiões celestiais contra o Deus Criador, e que diz que é o nosso inimigo. Por ser inimigo de Deus, é inimigo do povo de Deus. E diz que a característica do diabo é andar ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ou seja, revela um ser ativo nesse mundo, um ser em ação nesse mundo e com o objetivo de destruir vidas, de afastar pessoas de Deus, de destruir a fé de muitas pessoas. É isso que o texto está falando. O texto deixa claro que há esse ser, que o ser está em atividade e que ele tem uma missão, ele tem um objetivo. Aí a pergunta que a gente se faz, você se faça bem agora, como é que eu reajo? Curioso que o texto traz uma resposta muito simples. Resistam-lhe e permanecendo firmes na fé. Em uma outra versão, diz: permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Eu creio que isso é suficiente para a gente lidar com a batalha espiritual e lidar com as ações do inimigo, porque uma vez que a gente permanece firme, ou seja, a gente permanece na oração, a gente permanece na palavra, a gente permanece na comunhão do povo de Deus, a gente permanece em obediência a Deus e aos seus valores, nós estamos debaixo da autoridade de Deus e nós estamos vivendo no caminho de Deus. Então, por meio dos instrumentos espirituais que Deus nos deu, como a oração e a sua palavra, nós temos tudo e nós não precisamos temer, porque Deus está cuidando de nós.
E Satanás não tem autoridade para tocar em ninguém que Deus não autorize. Logo, Satanás não tem autorização para tocar nos filhos de Deus. Satanás está debaixo da autoridade de Deus. Então, além de estarmos alertas e vigilantes para essa realidade espiritual, o nosso desafio é resistir-lhe, permanecendo firme na fé. A arma mais eficaz para a batalha espiritual é permanecer agarrado com Jesus, é permanecer firme na fé em Jesus. Eu sei que Satanás vai sempre tentar usar de vários artifícios, de várias situações. A gente está vivendo esse período de quarentena e ele pode estar enxergando várias oportunidades nos conflitos familiares, nos anseios e nas preocupações financeiras, nas crises emocionais, nos dilemas espirituais. E o convite que eu quero lhe fazer é simplesmente um: permaneça firme na fé. Resista à ação do mal, permanecendo firme na fé. A oração do Pai Nosso nos ensina a orar dizendo: não nos deixe cair em tentação, mas ao invés disso, Senhor, livra-nos do mal. Porque o Senhor é capaz de nos livrar do mal, porque o Senhor está acima da ação do mal. Então que você faça essa oração, que você esteja atento e vigilante, que você resista à ação do mal, permanecendo firme com Deus. Deus abençoe a tua vida, um dia abençoado e cheio da presença de Deus.